Mario. Ah, leque, 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 leque. Meu lanchinho, vou comer, vou comer. Isso é um assalto. Toma, toma, toma. Mas não me mata. Leva a carteira também. Ei, você esqueceu a camisa. Como a gente pôde ver na cena introdutória desse vídeo, o garoto assaltado fica com medo do outro de pele mais escura e desvia, um tanto pateticamente desse. Acontece que o pseudo-negro, na introdução, não era o malvado da história. No fim das contas, o assaltante era o carinha normal. Isso é um acontecimento extremamente comum na nossa sociedade, julgar as pessoas pelas suas características físicas externas. Iremos tratar do tema racismo de um ponto de vista social e biológico. A discriminação contra um indivíduo de pele escura, albina ou de olho puxado pressupõe a existência de variantes dentro da nossa espécie, a humana. Tais variantes recebem o nome de raças e a humanidade usa essas diferenças desde muito tempo atrás para justificar a subordinação de uma raça à outra. Mas justificar, você diz? Isso mesmo. A crença de que a raça determinava as características gerais do indivíduo era extremamente comum durante o século XIX e surgiu como ciência através da frenologia. Essa chamada ciência indicava que a aparência do crânio de uma pessoa estava diretamente relacionado ao caráter e personalidade. Hoje sabemos que essa ideia é um absurdo por si só. O indivíduo, de modo geral, não tem seu caráter determinado, mas sim construído. No entanto, tamanha era a vontade de submeter os diferentes aos homens da civilização europeia que um simples ponto de caixa craniana de um ladrão negro era o suficiente para afirmar que todo e qualquer negro possuía essa marca e haveria de tornar-se criminoso num dia. Reforço que hoje não se acredita mais nessas ideias, mas o fato é que elas deixaram uma grande cicatriz na sociedade sobre a forma da aversão, do preconceito, da segregação e da violência contra pessoas de outras raças, entre aspas. Mas afinal, como derrubar completamente a ideia de superioridade de raças? A resposta se encontra cerca de 200 mil anos atrás, no período pré-histórico do Paleolítico, marcado pelo surgimento do ser humano atual, o Homo sapiens. As evidências arqueológicas indicam que a nossa espécie se originou no continente africano, e muito provavelmente o primeiro ser humano era negro. Como o homem naqueles tempos era nômade, era necessário que ele se deslocasse para regiões da Terra com climas totalmente diferentes aos da África. Como influência do meio em que estavam, as pessoas sofreram, gradativamente, mudanças estéticas. Isso explica por que o nativo indígena da nossa América do Sul é diferente dos que pertencem às tribos africanas. Então, o que aconteceu? De um jeito bem dramatizado, foi que o homem pulou do ambiente ensolarado e quente para um mais frio e com pouco sol. Naturalmente, indivíduos que viviam em uma região equatorial necessitavam de uma pele mais escura e resistente à radiação solar. No entanto, essa característica tornara-se desnecessária quando ele passara a viver em locais mais próximos aos solos, causando o clareamento do tecido epitelial. Falando em genes, é interessante notar que as características herdadas foram se misturando conforme avançaram as gerações da espécie humana. Isso implica em um conceito chamado variabilidade genética, que é justamente a razão pela qual todos somos diferentes, com exceção de gêmeos univitelinos. A combinação das diferentes moléculas formam genes variados que, ao serem combinados, constituem a cromatina, o conjunto de instruções do nosso organismo, bem como nossas características físicas. Com uma grande variabilidade genética dentro da nossa espécie, fica impossível esclarecer raças, ou melhor, subespécies dentro dessa classificação. Um fato triste, porém interessante da nossa sociedade é que o racismo não está vinculado ao grau de instrução. Isso significa que existe preconceito mesmo dentre as pessoas que estão cientes da inexistência de raças. Como o racismo é uma questão tradicional e pessoal, ele se prolonga através do medo, do diferente e da própria sociedade que tende a estabelecer padrões estéticos e comportamentais. Surgem desse modo generalizações bestas como a de que loiras são burras, negros são bandidos, bolivianos são traficantes e asiáticos são CDFs.
A suposta falta de inteligência das loiras pode ser simplesmente a inveja de alguma mulher que se acha feia, porque a sociedade ocidental adota o padrão de beleza europeu. Há, portanto, uma projeção das frustrações e medos daquela que é diferente. Isso tudo para promover uma autoafirmação para mascarar a insegurança interna. O absurdo de assumir que negros tendem à criminalidade por estarem às margens da sociedade simplesmente inverte os conceitos de causa e consequência. Aliás, esta é uma das principais características da ideologia. Há, de fato, grande quantidade de negros e mulatos vivendo na marginalidade, mas isso ocorre justamente por causa da discriminação racial, na qual dificulta que essa parcela da população viva com dignidade. Porque boa parte do tráfico de drogas para o Brasil é feito pela Bolívia, os brasileiros criam um tipo de xenofobia contra os bolivianos, que é claramente errada. São indivíduos muito trabalhadores e que são muitas vezes explorados servindo de mão de obra semi-escrava. E é claro que nem todo asiático é um crânio. Houve uma época em que os imigrantes vindos da Ásia tinham de trabalhar muito mesmo. Para um filho que assistia aos seus pais em jornadas de trabalho desumanas, era estudar ou estudar. Como a situação dos asiáticos do Brasil está muito mais estável, obviamente não há mais motivos para assumir que todo cara de olho puxado é nerd. A sociedade global atual foi construída pelas mãos do ser humano, e por estas ela pode ser reconstruída. Foi provado por A mais B que preconceito algum deve existir, porque somos todos diferentes, e isso bem que podia ser utilizado para aprender coisas novas e evoluir como pessoa ao invés de definir grupos isolados entre si, que sentem desprezo um pelo outro. Ninguém é superior a ninguém, e deve haver, cordialmente, no modo em que tratamos-nos uns aos outros. Deve-se haver igualdade entre todos. Igualdade já!